Paz do Senhor, joinhas preciosas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho por aí? Então hoje nós vamos para mais um momento da história. Vocês têm acompanhado as nossas histórias todas as semanas? Têm lido a palavra do Senhor? Então hoje nós vamos para mais uma história. A nossa história está lá na nossa Bíblia. Então corre lá, pega a sua Bíblia e peça para o papai ou para a mamãe ler para você, tá bom? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas no capítulo 4 e no versículo 27. Olha o que está escrito lá. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Isso mesmo, está escrito lá. E hoje a nossa história é sobre Naamã. E essa história está relatada lá no livro, lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Se você quer saber mais detalhes sobre a história, lendo a história, então abra lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, que vai falar todinha essa história que nós vamos contar hoje. Vocês já devem ter ouvido a história de Naamã, né? Então hoje nós vamos começar agora a falar sobre essa história. Você já ficou doente? Já ficou bem abatido, tristinho, com febre? Quando a gente fica doente, a gente fica tão indisposto, né? E a gente quer que aquela doença saia logo, a gente toma remédio e a gente quer que aquilo vá embora logo pra gente ficar bom novamente, pra gente recuperar as nossas forças, a nossa energia, a nossa vontade de brincar. Mas com esse homem não foi assim, né? Ele estava com uma enfermidade e essa enfermidade não tinha cura. Isso mesmo, lá naquela época, vocês já devem saber qual é a doença que ele tinha, né? Ele tinha lepra e essa doença não tinha cura. Isso mesmo, então não adiantava ele tomar remédio, ele já tinha feito todos os tratamentos, mas não adiantava porque não tinha cura. Mas vamos lá, esse homem, Naamã, ele era um general muito importante lá do exército da Síria. Ele era um general de alta patente, isso mesmo, lá do alto escalão, né? Então ele era bem importante. E esse homem, passado um tempo, ele descobriu que ele tinha lepra. Isso mesmo, coitadinho de Naamã, olha aqui o corpo dele todo cheio de feridas, e aquelas feridas enormes. E vocês sabem que naquele tempo, quando uma pessoa tinha essa doença, ela tinha que sair fora lá do local que ela estava, ela tinha que ficar fora da cidade, porque era considerada uma doença que era contagiante, ela não tinha cura, era considerada imunda, a pessoa não podia ficar ali no meio das outras pessoas. E Naamã, o que ele ia fazer, coitado? Ele era um homem tão importante, ele tinha um cargo elevado lá na Síria. E agora que ele estava com lepra, coitado, ele não podia tomar um remédio igual hoje a gente toma, pega um comprimidinho, toma ali, não tinha cura. Mais ou menos como está acontecendo hoje, né? Essa pandemia aqui, que esse vírus que não tem cura, não tem um remédio para você tomar e curar ali. Então, é meio complicado essa situação, né? E no caso dele, não tinha cura mesmo. Olha ele ali, coitado, estava desesperado. O que eu vou fazer agora com essa doença? Não tenho o que fazer. Mas lá na casa de Naamã
tinha uma menina. Ela foi levada cativa, ela foi levada como escrava lá do povo de Israel, quando a Síria invadiu Israel e levou o povo cativo como escravo. E essa menina morava lá na casa de Naamã. E ela era escrava lá na casa de Naamã. E o que aconteceu? Ela sabia da situação tão difícil que ele estava passando. Mas ela sabia que lá em Israel tinha um profeta, lá em Samaria tinha um profeta chamado Eliseu. E se Naamã chegasse até onde estava Eliseu, ela tinha certeza que ele seria curado através da vida de Eliseu. E foi o que ela falou. Ela chamou a esposa de Naamã e falou assim: olha, minha senhora, se Naamã conhecesse, chegasse até onde está o profeta Eliseu, certamente ele seria curado. E ela ficou pensando: será? Que será que esse profeta faz, né? O que ele tem de tão importante assim que ele vai conseguir limpar essa lepra aí do meu esposo? Mas de qualquer modo, ela contou para o seu esposo, que estava triste, tão desanimado. Ela contou para Naamã e falou: Naamã, vai imediatamente, procure esse profeta Eliseu, porque olha, a nossa serva disse que se você falar com ele, você vai ser curado. Então Naamã, ele foi e falou com o rei da Síria, que imediatamente falou assim: não, você vai, pega o exército, pega esses cavalos, pega os soldados e vai imediatamente para Israel e vá se encontrar com esse profeta, porque você vai ser curado. E eles pegaram e mandaram uma carta para o rei de Israel. O rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel. Mas o rei de Israel recebeu essa carta e ele falou assim: mas quem sou eu para curar? Sou eu que posso dar a vida? Não posso de jeito nenhum. E rasgou as suas vestes. E nisso, o profeta Eliseu ficou sabendo que Naamã estava ali em busca da cura. E ele pegou e falou assim: faça um favor, ó rei. Manda esse Naamã, esse general vir aqui na minha casa, que eu vou conversar com ele. Ele vai ver que existe Deus aqui em Israel. E Naamã pegou e foi até a casa, lá onde o profeta Eliseu estava morando. Mas vocês sabem o que aconteceu, crianças? O profeta nem deu bola para Naamã. O profeta falou assim, mandou o seu servo ali que trabalhava com ele, o seu mensageiro, ir lá e dar um recado para Naamã. E Naamã ficou todo pensativo, todo lá pensando: mas aonde que está o profeta Eliseu? Eu pensei que eu ia chegar aqui e ser tratado com todas as honrarias e ele nem aparece para me receber. Como assim? E ele ficou lá pensando, né? Que será? Onde que tá? Né? Mas acontece que esse mensageiro trouxe a mensagem do profeta. E sabe qual era a mensagem do profeta? Você vai lá no Rio Jordão. Isso, aquele rio sujo, pequeno, esse mesmo. E você vai dar 7 mergulhos lá naquele rio. E Naamã ficou: como assim? Lá naquele rio? Todo sujo? Ai, mas lá em Damasco tem tantos rios. Tem rios mais limpos, maiores. Mas eu vou mergulhar nesse rio sujo? Quem ele tá pensando que eu sou? Não vou, não. Eu não vou mergulhar nesse rio sujo. Eu vou embora desse lugar. Mas e aí? Aqueles soldados que foram com Naamã falaram assim para ele: mas vem cá, Naamã, você já não veio de lá até aqui? Se o profeta Eliseu pedisse para você fazer uma coisa bem grande, você não ia fazer? Daí o Naamã ficou pensando: sim, eu ia fazer. Então por que você não vai lá? É só mergulhar. Ele falou que se você mergulhar 7 vezes, você vai ficar sarado, vai ser limpo. E Naamã ficou pensando: sabe o que é mesmo? Já tô aqui mesmo, né? Então
vamos lá, vamos ver o que vai dar. Pensou, pegou as coisas, pegou o seu cavalinho, ó, e foi lá para o Rio Jordão. Chegando lá, quantas vezes mergulhou? Uma vez. Primeira vez, ele olhou, tudo cheio de lepra. Foi lá então, mergulhou a segunda vez. E a lepra continuava lá no corpo dele. Ai, será que ele desanimou? Será que ele perdeu a fé? Será que ele falou, eu vou embora de vez? Não, ele mergulhou a terceira vez. Mas ele continuava cheio de lepra. Mas lembre, ele estava dando ouvido à voz do profeta que falou 7 vezes. Então ainda faltavam muitas vezes. E ele continuou e mergulhou a 4ª vez. Mas ele ainda estava leproso. Foi aí que ele mergulhou a 5ª vez. E ele continuava leproso. Ai, será que ele ia ser curado? Saiu de tão longe, deixou toda a sua casa, sua família. Mas ele tinha esperança. E ele então mergulhou a 6ª vez. E ele ainda estava doente. Mas agora ele pensou, falta uma vez. E agora eu vou ser curado. O que será que passou na cabeça de Naamã? Ele mergulhou a 7ª vez e a pele dele foi toda restaurada, foi curada, ele foi liberto daquela doença terrível e seu corpo ficou são, ele ficou bonzinho, sarado e ele ficou todo feliz porque ele recebeu a bênção. Olha como aquela menina foi usada. Aquela menina falou de Deus, mesmo ela estando num lugar longe. Ela podia falar assim, deixa eles pra lá, eles me trouxeram como escrava aqui, não quero nem saber, que se danem eles. Mas ela foi luz naquela casa, ela falou de Deus, ela falou do profeta e através da vida dela, Deus usando a vida dela, e ela sendo boca do Senhor, falando ali a palavra, e o Senhor operou um grande milagre na vida de Naamã. Esse grande general, ele foi restaurado. Então assim, nós também precisamos falar do Senhor, falar de Jesus aonde nós estivermos, porque sempre tem alguém pronto para ouvir o que nós estamos falando, sempre tem alguém precisando receber a mensagem do Senhor. E assim como o Senhor purificou Naamã, o Senhor Jesus também purifica os nossos pecados, porque nós somos pecadores, nós pecamos, fazemos coisas erradas, mas através do sangue de Jesus nos purifica, somos todos lavados, somos purificados e o Senhor Jesus nos protege, o Senhor Jesus nos guarda, o Senhor nos restaura e aquele pecado sujo que estava na nossa vida vai embora. Você sabe o que é pecado? Pecado é aquelas coisas que a gente faz, que a gente pensa, que a gente fica pensando coisas erradas, coisas que não deve. Quando a nossa boca fala palavrão, que a gente não tem que ficar xingando o coleguinha, xingando a mamãe ou o papai, falando palavrão, coisa feia. Às vezes a gente pega alguma coisa que não é nossa, isso é pecado, aquilo que a gente sente, com as coisas ruins. Isso mesmo, que os nossos olhos ficam vendo lá na internet, que a gente fica fazendo aquelas coisas que não deve, então nosso coração vai ficando sujo, vai ficando doente, isso mesmo. E sabia que essa doença do pecado é somente o sangue de Jesus que vai limpar? Nada limpa o pecado, apenas o sangue de Jesus e o arrependimento. Assim como Naamã estava todo sujo daquela lepra, ele teve que deixar o orgulho dele de lado. Ele estava orgulhoso porque ele era importante, ele não queria mergulhar naquele rio sujo, ele teve que deixar todo aquele orgulho de lado e vir, e ele se humilhou ali, foi naquele rio, ele foi obediente, obedeceu a voz do profeta,
Porque o profeta estava falando em nome de Deus, né? O profeta não é o profeta que tinha o poder, era o Senhor Deus que operava grandes maravilhas através da vida do profeta. E da mesma maneira que o Senhor operou grandes maravilhas através do profeta Eliseu, Ele pode operar grandes maravilhas através da sua vida, criança. Você pode ser um exemplo, uma luz. Você pode falar de Jesus para as crianças. Você pode fazer uma oração por alguém necessitado. Você pode dar uma Bíblia para uma criança que não tem Bíblia. Às vezes você tem tantas Bíblias em casa e você não, o teu coleguinha não tem nenhuma. Você pega e dá uma Bíblia pro teu coleguinha, que através da sua vida, grandes coisas o Senhor vai operar na vida do seu coleguinha. Então, que nós sejamos luz aonde nós passarmos e que o Senhor Jesus venha operar grandes maravilhas na nossa vida e através da nossa vida a gente também propagar a mensagem do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração e o Senhor vai abençoar grandemente a nossa vida. Senhor, somos gratos a Ti por essa palavra. Senhor Jesus, seja, Senhor, na nossa vida, que nós também possamos ser, Senhor Jesus, instrumentos, Senhor, nas suas mãos, que nós possamos ser usados, assim como aquela menina, aquela escrava foi usada para levar até Naamã, conduzir Naamã até o profeta Eliseu, e ali ele recebeu a cura. Que nós possamos, Senhor Jesus, propagar a mensagem, falar de Jesus, e que o Senhor Jesus venha ficar nas nossas vidas. Ó Pai, nós te agradecemos. Seja com cada um de nós e nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Amém, crianças? Então, Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo momento da história.